Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui agora o nosso curso sobre vetores, desde o básico. Vamos abordar aqui métodos de cálculo, como sendo soma de vetores, subtração de vetores, e vamos também ter a multiplicação de vetores por um número real. E tudo isso vai conter teoria e também exemplos completos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo e que fiquem satisfeitos com o que eu estou preparando aqui e compartilhando com vocês. Então vamos começar do zero para garantir que todos acompanhem. Aí temos aí uma pequena definição de vetores, que é aquela definição clássica que todo livro tem que ter. Definição de vetores. São segmentos de retas que são orientados, usados para representar alguma grandeza vetorial. E essa grandeza vetorial, né, ela possui, para ser muito bem representada, ela tem que ter módulo, direção e sentido. E vamos explicar o que é cada uma dessas coisas. Então, já que ele diz que é segmentos de reta, eu vou fazer aqui dois segmentos de reta para o nosso exemplo. Então, o primeiro segmento e o segundo segmento. E o que seria módulo? O módulo é o tamanho da sua seta. Então, eu tenho a seta 1 e a seta 2. E eu vou atribuir aqui e dizer que cada lado de quadrado desse vale uma unidade. Por essa lógica, eu tenho que a primeira seta possui 5 unidades. E a segunda seta da gente tem 3 unidades. Então, o módulo diz respeito ao tamanho dessa seta. Então, a seta 1, 5 unidades. A seta 2, 3 unidades. Então, eu posso concluir que o módulo é simplesmente o valor numérico, tá? O valor numérico. Ou, se você preferir, o tamanho da seta. É importante você ficar atento porque eu estou chamando que cada pedacinho de quadrado desse aí é uma unidade. Mas lá na questão ela pode dizer que cada pedacinho desse é 1 quilômetro, é 10 metros, é 1 metro, é 1 centímetro. Então se você tem 5 unidades, você faz a conversão. Então se eu digo que cada pedacinho desse aí é 1 quilômetro, se eu tenho 5 unidades, isso equivale a 5 quilômetros. Com isso, podemos concluir que a intensidade da nossa primeira seta é maior do que a intensidade, não é isso, da nossa segunda seta. Isso aí ficou bem claro para a gente. Quando a gente vai falar de direção, a gente vai classificar apenas duas aqui por enquanto, que no caso é a direção horizontal e a direção vertical. Ou seja, são as dimensões em que nosso corpo pode se movimentar. Que no caso a horizontal seria o meu eixo X e a vertical seria meu eixo Y. E quando estamos falando de sentido, nós temos que dizer para onde é que esse corpo se movimenta, na direção horizontal ou vertical. Então, imagine só. Se ele estiver na direção horizontal, o sentido dele pode ser para a direita ou para a esquerda, a gente não sabe. Na horizontal, a gente pode dizer que é para, né, esquerda ou então para direita. Na vertical, eu sei que ele tem dois possíveis tipos de movimento, que no caso seria para cima, não é isso? E o outro que seria para baixo. Tá? Então, esses dois tipos de movimento. Vamos lembrar que quando eu digo que o corpo está indo para a esquerda, eu sei que o corpo está indo no sentido negativo de x. Quando eu digo para a direita, eu sei que o corpo está indo no sentido positivo de x. Para cima, no sentido positivo de y, e para baixo é no sentido negativo de y. E vamos lembrar que x e y são eixos no nosso plano cartesiano. Assim, eu posso dizer para você que minha primeira seta está indo para a direita, sentido positivo de x, e posso dizer que minha segunda seta está indo para a esquerda, no, sentido negativo de x. E agora eu vou fazer algumas nomeações. Eu vou chamar essa primeira seta aqui de seta A, e vou chamar essa segunda de seta B. E vou analisar aqui. A seta A, ela possui módulo, direção e sentido? Possui. Possui um módulo de 5, nessa direção horizontal, e está indo para a direita. Então, ela possui as minhas três informações. Se ela possui essas três informações, esses três requisitos, ela se classifica em vetor. E se é um vetor, eu tenho que colocar o símbolo de vetor, que a gente vai ver assim mais minuciosamente, tá, em outra aula. Mas você fique sabendo que o símbolo de vetor é essa setinha aqui em cima, ó. Sempre será para a direita. Beleza? Aí eu olho agora, né, a minha seta B. Minha seta B, ela possui módulo? Possui um módulo de três unidades. A direção, direção horizontal. Mas e o sentido? É para a direita, para a esquerda? Nesse caso, não é isso? Para a esquerda. Então eu tenho que o meu móvel B possui um módulo de 3, direção horizontal, só que vai no sentido para a esquerda, no sentido negativo de x. Então, possui os três requisitos, né? Esse módulo, direção e sentido. Então eu posso colocar o símbolo de vetor aqui, que é essa setinha em cima da minha letra.
E quando eu coloco a letra juntamente com a setinha, eu estou dizendo, não importa a grandeza vetorial, eu estou dizendo que isso aí é um vetor. Possui módulo, direção e sentido. Aí, para a gente fixar mais esse conteúdo, eu vou trazer um exemplo aqui da trajetória em que o carro ele adotou e a gente vai comparar essa questão vetorial e a questão de módulo. Vamos imaginar aqui nesses dois carros e vamos tirar uma dúvida que muitos alunos têm. Olha só. Aí às vezes o professor ele coloca o V com a setinha e sem a setinha. Pessoal, o V com essa setinha em cima representa grandeza vetorial. Então, para você descrever a velocidade desse carro, você precisa obrigatoriamente apresentar módulo, direção e sentido. Então vamos lá. Eu tenho que esse V aqui, um exemplo. Esse carro está numa velocidade de 15 quilômetros por hora. Ele está aí a 15 quilômetros por hora, mas ele está em que sentido? A gente sabe que ele está no sentido, né, para a direita, ou seja, sinal positivo, já que eu estou aqui no eixo X. Mas em qual direção? Na horizontal. Tá? Então, aí você descreveu vetorialmente, tá, o carro vermelho. Professor, então vamos descrever vetorialmente o carro de baixo. Tá? Vetorialmente, eu tenho aqui que esse carro, um exemplo, ele está a 20 metros por segundo. Um exemplo. Em qual direção ele está? Professor, ele está na horizontal. Beleza, na horizontal. E, professor, ele está voltando, então isso significa que a gente tem que colocar o menos, não é isso? Porque ele está no sentido negativo de x. Exato, então aí a gente coloca o menos aqui. Então, vetorialmente, eu tenho que apresentar essas três coisas, né? Módulo, direção e sentido. E vale ressaltar que mais lá na frente a gente vai modificar esse termo que eu escrevi aqui, 15 quilômetros por hora na horizontal. A gente pode escrever também de outra forma através dos, né, vetores unitários. Mas isso aqui é para outra aula e um pouquinho mais à frente. Vamos continuar. Então eu sei aqui que se eu fosse representar aqui, olha só, esse vetor A aqui, que ele tem 5 unidades, eu tenho que o vetor A aqui, ó, não é isso? Para me descrever ele, ele seria o quê? 5 unidades, não é isso? Na direção horizontal e no sentido positivo de x. Né? O vetor B, a gente representaria que ele possuiria 3 unidades na direção horizontal, só que no sentido negativo de x, aí a gente colocaria um menos, tá? Nessa 3 unidades aí, que no caso ficaria menos 3 unidades. Só que quando eu estou tratando de módulo agora, a gente tem o símbolo de módulo, ó, a gente coloca aqui um módulo de um vetor, é simplesmente o nosso valor numérico aqui, ou então o tamanho da seta. Professor, eu estou vendo que o vetor A tem 5 unidades, então o módulo do vetor é simplesmente o valor numérico. Então eu coloco aqui 5 unidades. Aí, se tratando agora do vetor B, a gente sabe que para a gente descrever ele de forma completa, seria o quê? 3 unidades, não é isso? Na direção horizontal, só que a gente coloca, né, um valor de menos porque ele está no sentido negativo de x, não é isso? Então ele ficaria como se fosse isso aqui, ó, né, menos 3 unidades, não é isso? Na direção, na horizontal, não é isso? A gente descreveria ele assim. Mas como eu estou tratando de módulo, tá? Então, quem é o módulo desse vetor B? Qual é o tamanho dessa seta aqui? Professor, eu sei que o módulo dele é 3 unidades. E eu trouxe agora também um exemplo de um balão, tá? E o balão também, apesar de estar num eixo vertical, que ele pode ir para cima ou para baixo, né, os mesmos conceitos que eu apliquei na horizontal servem também para a vertical. Que de exemplo, a gente poderia dizer, ó, o balão está subindo com a velocidade, né, de 20 quilômetros por hora na vertical e para cima. Ou então o balão está descendo com velocidade de 20 metros por segundo, 20 quilômetros por hora, para baixo. Aí a gente colocaria um sinal negativo, não é isso? Na direção o quê? Vertical. E com isso a gente encerra a nossa aula aqui por hoje e aprendemos, né, isso, a definição de vetor, né, módulo, direção, sentido, né, e todos os requisitos para ser classificado em uma grandeza vetorial. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixa seu feedback aqui abaixo. E se você puder compartilhar meu vídeo com seus colegas ou alguém que esteja precisando desse conhecimento, eu vou agradecer demais. Tá? Abraço.